A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pega aí a sua Bíblia. Hoje é o segundo áudio. O segundo áudio sobre o olhar e sua queda. Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre essa história do levita chamado Asaf. Amém? Bom, vamos lá. Abre a sua Bíblia em Salmos 73. Salmos 73. Nós já lemos aqui, que ele claramente mostra a situação que ele estava vivendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele fala a situação que ele quase desvia. Quanto a mim, aos meus pés, quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E aí no decorrer até o verso 6, você vai ver ele falando da soberba. A soberba dos outros que ele estava de olho, Então, quando começamos a enxergar o mal das pessoas e começamos a invejar, a desejar ter aquilo que eles têm, a viver do jeito que eles estão vivendo, pecamos. Então, entendemos bem, irmãos, que Asaf quase saiu da presença de Deus porque observava a soberba das pessoas. Não é isso que ele está falando? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aí ele fala, pois eu tinha inveja dos soberbos. Então qual que era a falha dele? Ele era cristão? Vamos dizer assim, Tá certo que Cristo não tinha se revelado ali, mas ele era um servo de Deus. Sendo servo de Deus, ele começou a ter inveja do soberbo. Sabe quantas pessoas voltam para o mundo porque tem inveja do soberbo? Sabe quantos jovens não suportam ficar na presença de Deus porque tem inveja do soberbo? Esse é um dos erros. Nós vamos conhecer muito mais coisa aqui. Mas eu quero que você tome cuidado com a inveja do soberbo. Porque a inveja do soberbo pode fazer você tombar. Pode fazer você não se levantar tão facilmente. Já é difícil servir a Cristo, ainda mais servir ao diabo. Porque quando a pessoa quer servir ao diabo, o diabo não é um pai. Ele bate, ele judia. Então temos que compreender a maneira que Deus quer que a gente siga. Hoje, nesse exato momento, você pode estar indo trabalhar. E os seus olhos podem estar de olho e de repente você está sentindo a inveja de um soberbo. Não é verdade? Ou ontem, ou pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Mas você vai olhar um ímpio e você vai sentir que ele é soberbo. E você vai sentir desejo e vai sentir inveja. Tudo isso é um pecado. Vamos voltar para a nossa história de Asaf, o homem que tinha unção de adorador, Vamos lá, vamos continuar a esmiuçar um pouco mais a vida dele e entender, através da vida dele, vamos viajar um pouco dentro da Bíblia Sagrada, Geralmente, quando vemos um homem ou uma mulher cristã, evangélicos, logo deduzimos que são fortes, que não têm lutas, que são imbatíveis. E não é bem assim. Toda vez quando olhamos um crente, achamos que eles são fortes, na verdade, eles também passam lutas. Não é porque somos cristãos que não temos luta, não temos provas. Temos piores ainda. Mas de todas elas o Senhor tem nos dado a vitória. O Senhor mesmo falou que quando uma tentação vem ao homem, não vem de Deus, ela vem, é uma tentação humana e ela vem junto com uma porta de escape. Deus não permite ninguém ser tentado com aquilo que ele não aguenta. Todo tipo de tentação que vem sobre você é porque você suporta. Isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia. E para explicar, eu prefiro usar, irmãos, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, que se lê 2 Coríntios, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, vamos lá, Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 4, vamos lá, 2 Coríntios, achei primeiro, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, e nós encontramos agora o verso 7 ao 10, vamos ler? No capítulo 4 de 2 Coríntios, do 7 ao 10, está escrito assim: temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados. Está achando que é fácil a nossa vida? Não é não. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos até perplexos, mas não desanimados. Somos até perseguidos, mas não desamparados.
abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre por toda parte a mortificação da carne, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Realmente, um cristão tem lutas, tem provas, ele passa dificuldades. Assim, eu quis fazer para entender que Asaf não era um super-herói. Não ache que porque ele era um músico da casa de Deus que ele não podia pecar. Podia. Que ele não podia tropeçar. Podia. Mas vocês não são crentes, não são santarrão? Não, nós lutamos contra o pecado e buscamos a santificação. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, para mantermos o nosso vaso em santidade. Ele pede para nós mantermos. Então você tem que fazer o quê? Manter o seu vaso em santidade. Mas podemos correr o risco? Podemos. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2. Lá no final da Bíblia, em 1 João capítulo 2, está escrito assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então a ordem é para não pecar. Tudo bem? Você que levantou a mão aí e chamou a gente de santarrão e achou que a gente não peca? Pecamos sim. Aí ele fala, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Você eu não sei, meu querido, mas eu como cristão tenho um advogado. E o meu advogado é celestial. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, irmãos, você pode até nos acusar como a gente não pode pecar. Pecamos, erramos, tropeçamos, a todo momento tem um crente tropeçando. Mas buscamos a santificação. Outrora, eu falava palavrões normalmente, agora não. Eu luto para controlar a minha língua e para que não saia da minha palavra nenhuma obra maligna. Por quê? Porque eu quero viver bem, porque eu quero ter paz. Porque 1 Pedro capítulo 3 e verso 10 está escrito assim, ó, quer viver dias bons? Refreia sua língua do mal. Os meus dias têm sido bons, porque eu tenho abençoado muitas vidas, porque Deus tem me abençoado dessa maneira. Então eu tenho visto que Deus tem usado essa pequena criatura para levar uma mensagem para outros. E outros estão se aproximando da igreja, outros estão se aproximando de Cristo, porque estou feliz. Estou vivendo bem, porque eu refreio a minha língua do mal. Quer viver dias bons? Refreia a sua língua do mal. Então entenda, todo cristão tem luta sim. E assim, eu quis fazer para que você entendesse essa vida de Asaf. Que ele não é um super-herói não, meus irmãos. Ele também estava sujeito a ser tentado. Mas veja no texto que ele mesmo conta. Seus pés quase se desviaram. Quase. Por causa da inveja dos soberbos. E a prosperidade dos ímpios. Isso chamou a atenção dele. E é óbvio que se colocarmos nos nossos olhos nisso, podemos cair, irmãos, do mesmo erro. Porque se ficarmos olhando para eles, cairemos. Até então você não vai entender por que eles conseguem ter tudo isso de bênção e a gente não. Nós vamos chegar lá. Acalma. Hoje é só o segundo áudio. Amém? Eu quero dar um exemplo. Ó. Uma irmãzinha pobrezinha é fiel a Deus e um milionário infiel a Deus. Aí deixaria a gente confuso. Por quê? Porque essa irmãzinha, ela é fiel a Deus, mas passa a prova. E esse rapaz, que é um milionário, não é fiel a Deus. E parece que não passa a prova. Do Salmo 73, do 1 ao 8, Asaf se queixa da glória do ímpio, sem Deus. Mas o rico é abastado agora. Ele só cai a ficha quando ele entra na casa de Deus, a falar com Deus. Só nesse momento, quando ele vai para a casa de Deus, que aí Deus vai mostrar para ele o mistério. Talvez você também poderia dizer assim, quer saber? Não vou mais para a igreja, porque ali ó, o rapaz faz um monte de coisa errada, às vezes dentro da sua casa. Pessoas estão brincando com Deus, pastores, irmãos, apóstolos, presbíteros, muita gente aí afora estão brincando com a palavra de Deus e você fica falando, olha aí, não acontece nada com eles. Calma, para tudo tem um tempo e uma justiça certa. Só que você só tem que entender o seguinte, quando você entra na casa de Deus, quem vai te revelar o que é certo e o que é errado é o Espírito Santo. Por quê? É Ele que nos convence de todo o pecado. Amém? Então Asaf, ele entende tudo quando ele entra dentro da casa de Deus. Ele entende o fim deles.
lá no verso 17 ao 20, vamos ver? Do 17, Salmos, vamos lá, Salmos 73, eu saí aqui, né, estava em Coríntios, né, Salmos 73, do 17 ao 20, ele diz assim, ó: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente, tu o pusestes em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação, como no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Talvez você ainda não compreendeu o que ele está dizendo aqui, mas eu fiz a lição de casa para esmiuçar também para você. O perigo do cristão são aonde ele põe os olhos. Eu não posso sair ainda desse tópico, dessa palavra, para que você compreenda, irmãos. Então, a todo momento, quando colocamos os nossos olhos naquilo que é negativo, tropeçamos, erramos. Asaf só descobriu aonde estava o mistério dessa palavra quando ele foi para a casa de Deus. Os pés dele quase se desviaram. Ele continuou naquela luta, mas ele não desviou. Ele procurou buscar a resposta em Deus. Talvez você já tinha saído da presença do Senhor. Sabe quantas pessoas largaram Jesus por uma emoção da Copa do Mundo? Ou por um momento carnal do carnaval? Sabe quantos? Sabe quantos chutou o pau da barraca e foi para o mundo e não estava nem aí para nada? Acreditando ser assim a vontade de Deus, que já que eles não sofrem, porque ele sofreria. Mas Deus tem os seus separados. Amém?